Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, um programa que todas as semanas relembra trajetórias aqui no Observatório da TV de artistas bastante importantes, significativos para a televisão brasileira que estão vivos para receber essa homenagem, né? Ao contrário de uma tendência geral que é homenagear os artistas quando eles nos deixam, quando eles falecem. E relembro que para falar daqueles que já são falecidos, nós temos o In Memoriam, no princípio da semana. Nosso artista focalizado na edição do Vale a Pena desta semana é Alcides Nogueira. Antes de falarmos sobre a trajetória de Alcides Nogueira, eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva aqui no canal, caso não tiver feito ainda a sua inscrição. Ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Você é avisado quando eles forem publicados. Deixe seu comentário, deixe seu like, seu joinha, né? Compartilhe os vídeos do canal do Observatório da TV com outras pessoas que você acha que podem se interessar pelos temas que nós tratamos aqui. Acompanhe ao vivo, 8 da noite, às segundas-feiras, o nosso podcast Ligados na TV e pense com carinho na possibilidade de ser membro aqui do nosso canal. Assim você também nos ajuda dessa maneira. Uma das coisas interessantes, legais para você que é membro, além de conteúdos exclusivos, é a possibilidade de ver antes que os outros inscritos todos aquilo que nós fizemos aqui, né? O Vale a Pena, o In Memoriam, Por Onde Anda, enfim, você vê um pouquinho antes com essa exclusividade apenas para os membros, tá bom? Alcides Nogueira, em primeiro lugar, a gente tem que dizer, né, que Alcides Nogueira é um dos dramaturgos mais significativos do teatro moderno brasileiro, aqui, né, da década de 80 para cá, vamos colocar 40 anos para cá, né? Além de um dos nomes mais importantes enquanto escritores de histórias para a televisão, né? E Alcides Nogueira se chama realmente Alcides Nogueira, Alcides Nogueira Pinto. Ele nasceu na cidade paulista de Botucatu, no dia 28 de outubro de 1949. Portanto, completou agora recentemente 74 anos de idade, né? O pai de Alcides Nogueira era escritor, como ele veio a tornar-se, né? E era médico também. Chamava-se seu Sebastião. E a mãe, Dona Maria Emília, chamada de Lali, no seu circuito íntimo, né? Era uma professora. E desses 7 filhos que o casal teve, a Lali e o Sebastião, Alcides é o filho do meio, é o 4º filho. Tem 3 irmãos mais velhos e 3 irmãos mais novos. E ele tornou-se escritor e um de seus irmãos tornou-se médico, né? Então as 2 profissões do pai foram aí celebradas por 2 dos seus filhos, né? Depois de passar a infância e adolescência no interior, né? Era uma família, a gente chama de família tradicional, né? Família descendente dos fundadores de São Paulo, os quatrocentões paulistas, né? Os Nogueira Pinto, e de assistir a muitos filmes, né? Havia um cinema perto da casa de uma avó do Alcides. Ele, aos 17 anos, veio morar em São Paulo. A sua intenção era ser diplomata. E um caminho natural para os interessados em se tornarem diplomatas era estudar Direito e se formar na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, aqui no centro de São Paulo, né? Só que mal ingressou nessa empreitada universitária, Alcides Nogueira já pegou um momento de muita convulsão, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Revoltas estudantis organizadas contra as tiranias de governos como o nosso aqui, numa ditadura militar, né? Então aquele ano de 1968 já foi meio perdido, pouco se estudou, né? E ao final dele, em dezembro, houve a promulgação do Ato Institucional número 5, que endureceu muito o governo do Brasil, né? A repressão da ditadura. Isso fez com que, sentindo um cheiro ali no ar de que seria melhor talvez dar um tempo, Alcides foi para a Europa. Passou um tempo na Europa e voltou para cá já na década de 70, né? Alguns anos depois. Ao voltar, ele retomou o curso de Direito, porque achava que valia a pena concluir esse curso superior, né? Mas já não sabia se era exatamente seguir com o direito e a diplomacia o que ele queria na vida.
e foi trabalhar na editora Abril. A editora Abril, em São Paulo, e a Rede Globo, no Rio de Janeiro, foram duas grandes empresas de comunicação que deram emprego a profissionais como Alcides, que tinham inclinações artísticas, por assim dizer, mas que não tinham condições de trabalhar em muitos lugares por serem pessoas perseguidas pelas suas opiniões políticas, né? Pelo aparelho da ditadura. Na editora Abril, Alcides conheceu pessoas que marcaram a sua trajetória, como o escritor Inácio de Loyola Brandão e dois dos seus posteriores colegas como autores roteiristas na TV Globo, Maria Adelaide Amaral e Walter Negrão. E nessa passagem na editora, ele trabalhou, por exemplo, na Medicina e Saúde, que era uma coleção de fascículos, né? Trabalhou também numa revista de corte e costura, Montricot. Trabalhou na revista Veja, primeiro como copydesk, revisor, né? E depois chegou até a crítica literária dessa publicação. Aí nós estamos falando já de uma gestão que tinha por trás de si ali em cargos de mando Hélio Gaspari, salvo erro da minha parte, né? Também Dorothy Harazin, enfim. E depois dessa passagem pela editora Abril, Alcides Nogueira deixou esse trabalho e pensou novamente em ir passar um tempo na Europa, quando já escrevia, nessa ocasião, fim dos anos 70, começo dos anos 80, algumas peças que ele chama de peças da sua juventude, quando ele amadurecia essa carpintaria de dramaturgia teatral. Algumas dessas peças são A Farsa da Noiva Bombardeada, que ele escreveu em 1977 e que foi censurada, teve a sua montagem proibida depois de cerca de um mês, né? E também Tietê, Tietê, Tide Moreira e sua banda de Najas e O Filho do Carcará, né? Essas foram escritas ali no fim dos anos 70, começo dos anos 80. Depois, quando ele voltou ao Brasil, que foi aí no fim de 1981, já quase virando para 82, né? E depois de ter feito o seu curso que duraria 5 anos, num total de 7, por conta dos adiamentos e confusões profissionais, etc., Alcides Nogueira estreou profissionalmente no teatro com uma peça, por assim dizer, mais séria, né? Ao contrário das peças da juventude, que chamou a atenção da crítica e foi muito elogiada, Lua de Cetim, né? E, em seguida, um outro projeto muito bem visto pela crítica, pelo próprio público, né? É sempre montado e remontado, Feliz Ano Velho, que é uma adaptação para teatro de um livro do Marcelo Rubens Paiva, né? Nessa época, depois de voltar da Europa pela segunda vez, Alcides Nogueira começou a trabalhar na TV Globo, mas não direto como autor roteirista, e sim como redator no departamento de publicidade, que era coordenado aqui em São Paulo por Dionísio Poli. E uma pessoa também ligada a ele, que depois virou diretor-geral da TV Globo até, né, já na década de 2000, foi Otávio Floresbal. Otávio Floresbal, ao ler Lua de Cetim, disse ao Alcides Nogueira que ele deveria ir para a dramaturgia, ia escrever novelas e tal, e sair do departamento de publicidade. Mas naquele momento, novelas, embora ele tivesse assistido algumas, enfim, não era o que ele imaginava fazer profissionalmente. Ele não se enxergava fazendo novela, né? Era muito apaixonado pela ideia de escrever para teatro e não novela. Mas enfim, enquanto ainda trabalhava no departamento de publicidade, Alcides foi escrever uma produção de cunho educativo, um programa pedagógico chamado De 0 a 6. O Primeiro Mundo, que salvo erro meu, era uma produção da Fundação Roberto Marinho, né? Esse programa foi exibido ao longo dos anos 80 pela televisão, assim cedo, 6, 7 horas da manhã, né? Era apresentado pela Esther Góes e foi mais uma experiência dele em se comunicar através da televisão, né? Escrevia os roteiros desse programa a partir de uma pesquisa muito rica sobre os assuntos que eram abordados ali, sobre a educação da criança, desde o seu nascimento até justamente os 6 anos de idade, quando ela já vai entrar na escola, né? E surgiu mais uma vez a possibilidade, depois de Alcides escrever histórias para o Caso Verdade, que eram baseadas em fatos reais, enviados por carta à TV Globo, né? Ali por 82, 83, e também escrever para a série Joana, produzida e protagonizada pela Regina Duarte, que foi exibida na TV Manchete e no SBT, surgiu mais uma vez a
a oportunidade, a possibilidade de Alcides Nogueira passar para o departamento da teledramaturgia, sair da publicidade e escrever novelas, enfim, na TV Globo. A sua primeira novela foi colaborando com Walter Negrão, Livre para Voar, entre 1984 e 1985. Recentemente foi lançada pelo Globoplay essa novela, né? E com Walter Negrão ele aprenderia bastante do beabá da teledramaturgia e faria mais 2 trabalhos, ainda na década de 80. De Quina para a Lua, entre 85 e 86, e Direito de Amar, que está em reprise agora no canal Viva, em 1987. De Quina para a Lua foi a primeira novela que Alcides Nogueira assumiu como autor titular, né? Ele assinou o projeto como autor titular, embora na abertura não aparecesse novela de, aparecia escrito assim, escrita por Alcides Nogueira, argumento de Benedito Rui Barbosa. O que é isso? Ele partiu de uma ideia do Benedito Rui Barbosa que naquele momento não desenvolveu-a, né? E foi o autor dessa novela, mas teve problemas para conduzi-la, enfim, e pediu ajuda ao Walter Negrão, com quem ele havia trabalhado em Livre para Voar. Eles ficaram amigos, se deram bem, enfim, né? Outra parceria na carreira televisiva de Alcides Nogueira surgiu em 1989, quando ele trabalhou com Lauro César Muniz. Infelizmente foi o único trabalho deles juntos, mas rendeu um fruto muito bom, de grande qualidade, que foi uma novela chamada O Salvador da Pátria, né? A novela das 8. Foi a estreia dele escrevendo novela das 8, né? E a certa altura, Lauro teve problemas de saúde que levaram Alcides a ter que assumir a novela, né? Já com a novela adiantada, uns 2/3 da sua exibição. Em 1990, surgiu a parceria que teve mais repetições, por assim dizer, né? E onde, depois de aprender o beabá da dramaturgia, houve uma graduação, uma pós-graduação nesses trabalhos todos, né? Que foi de Alcides Nogueira com Silvio de Abreu. Silvio de Abreu escrevia a novela Rainha da Sucata sozinho, inicialmente, outra novela das 8. Mas teve problema de saúde na família, seu irmão estava passando bastante mal, inclusive faleceu durante a novela, né? E ele precisava de alguém para dividir a tarefa de escrever os capítulos. Um dia, ao encontrar o Alcides, que morava na mesma região que ele, aqui em São Paulo, ele convidou-o para isso, Alcides aceitou e fez a primeira de 5 novelas com Silvio de Abreu. Depois viriam Deus nos acuda, entre 1992 e 1993, A Próxima Vítima, em 1995, Torre de Babel, em 1998 e comecinho de 99, e As Filhas da Mãe, 2001 para 2002. Né? Mas não foram só essas 5 novelas que Alcides Nogueira escreveu ao longo aí da década de 90, começo dos anos 2000. Ele também escreveu com Sérgio Marques, a partir de certa altura, a novela Salomé, em 1991, baseada no livro homônimo de Menotti Del Picchia, e escreveu com Gilberto Braga a novela Pátria Minha, exibida entre 94 e 95, só não escreveu inteira porque saiu antes para entrar em A Próxima Vítima, seria a sua sucessora, né? E já estava apalavrado com Silvio de Abreu para esse trabalho. Escreveu também com o mesmo Gilberto Braga, os dois dividindo a autoria titular, uma novela das 6 muito boa, chamada Força de um Desejo, em 1999 para 2000, e em 1997 havia escrito outra novela como autor titular, também das 6, chamada O Amor Está no Ar. Né? Alcides Nogueira escreveu essas novelas, né, ao lado de nomes como Walter Negrão, Silvio de Abreu, Lauro César Muniz, foi aprendendo cada vez mais como levar adiante essa tarefa de contar histórias em capítulos, né, em novelas de bastante sucesso, né, e assinou essas nas quais nós vamos nos aprofundar mais, já que o programa aqui é temático sobre a trajetória do Alcides, né, nessas novelas que ele assinou como autor titular. Né. De Quina para a Lua, como eu disse, partia de um argumento do Benedito Rui Barbosa, né, e tinha no centro da sua ação as confusões na vida de uma família quando o patriarca, que é o José João, ou o Zezão, né, que era o personagem do Milton Moraes, ele ganhava na loteria, só que morria.
e era enterrado com o bilhete premiado. O bilhete premiado ia na roupa dele. E quando a família, liderada pela viúva dele, a dona Angelina, que era a personagem da Eva Vilma, ela vai ter que desenterrá-lo, para poder recuperar o bilhete, enfim, a única saída, chega-se à conclusão que o bilhete está com o cadáver. Só que aí ele está nu na sepultura. Levaram até a roupa do homem embora justamente de olho nesse bilhete premiado, Então, existe uma investigação, por assim dizer, Tem que se saber o que foi que aconteceu, enfim. O morto está morto realmente, mas ele acaba querendo influir nos acontecimentos da vida dos vivos, com a ajuda de um anjo ao seu lado, o anjo Croves, é assim que se fala mesmo, Croves, que é o José Dumont, Então, é uma história que teve problemas na condução por uma série de motivos e aí o Alcides Nogueira pediu a ajuda do Walter Negrão, como eu citei. Depois de escrever diversas outras novelas, em 1997, com a supervisão de Silvio de Abreu, ele assinou uma outra novela como autor titular, que foi O Amor Está no Ar. O Amor Está no Ar é uma novela que o próprio autor reconhece que passou por alguns percalços, especialmente de um elenco mal escalado. Não que o elenco fosse ruim, mas não necessariamente todo mundo ornava em si para compor aquele elenco. Essa novela foi dirigida pelo Wolf Maia e pelo Inácio Coqueiro e tinha na sua trama central os conflitos de uma sogra e de uma nora, Dona Úrsula, que era a Anissete Bruno, e Sofia, que era a Beth Lago. No início da novela, morre o filho da Dona Úrsula, o marido da Sofia, o Victor, que é o Wolf Maia que interpreta mesmo. E, além do conflito entre Úrsula e Sofia pelo controle da empresa, que é a Estrela Dourada, se eu não me engano, havia também um triângulo amoroso que se formava, pelo menos durante um certo tempo na novela, entre Sofia, sua filha Luísa, que era a Natália Lage, e um rapaz que despertava o interesse das duas, o Léo, que era o Rodrigo Santoro. E depois a Luísa é alvo de um interesse ali, um envolvimento romântico com um rapaz que é um ET, ou poderia ser, enfim, que é o personagem do Heriberto Leão. Essa história, ela, por uma série de motivos, não marcou como poderia, não foi o sucesso que todo mundo acreditava, esperava que ela pudesse ser. E esse elenco, além das pessoas que eu citei, tinha mais muita gente boa. Um vilão trapaceiro que estava envolvido nas tramóias da empresa, Alberto, que era o Luiz Melo, Natália do Valle, irmã da Sofia, Júlia Schneider, Moná Delassie, Leide Francisco, Nuno Leal Maia, Josiana Góes, Thierry Figueira, enfim, Ana Paula Tabalipa, Dan Stubach, Isabela Garcia, Caco Ciocler, enfim. Mas ficou uma novela menos lembrada do que ela merece, inclusive, Em 1999, a TV Globo tirou da gaveta uma sinopse que Alcides Nogueira havia desenvolvido no primeiro tratamento ainda nos anos 80 e depois, já nos anos 90, retrabalhada, havia entrado, digamos assim, na lista de intenções de um diretor da casa, que era o Paulo Biratã, mas nesse meio tempo ele faleceu. Recuperada, resgatada por Marcos Paulo, que hoje também já é falecido, a história saiu do papel finalmente e tornou-se essa novela das 6 tão prestigiada, que é Força de um Desejo, que agradou tanto ali internamente entre quem teve conhecimento dela, que Gilberto Braga manifestou a intenção de escrever essa novela junto com o Alcides, e foi isso que eles fizeram, A novela se passa na segunda metade do século XIX, entre a corte, o Rio de Janeiro, e o interior de São Paulo e Rio, as fazendas de café. Uma delas, principalmente, é a do barão Henrique Sobral, que é o Reginaldo Faria, que se vê envolvido num triângulo com o filho mais velho, Inácio, que é o Fábio Assunção, e a cortesã que se torna mulher do barão, a baronesa, Esther Delamare, que é a Malu Mader. Ele se casa com a paixão do filho sem saber desse envolvimento deles durante uma temporada do Inácio na corte. E aí, disso evoluem muitos conflitos também por conta de uma disputa que existe entre Henrique Sobral e um inimigo de muitos anos, Higino Ventura, que é Paulo Betti, amor do passado da sua esposa, a primeira baronesa, mãe do Inácio, a dona Helena,
que é a Sônia Braga. Essa é uma novela excelente. E Alcides Nogueira, depois de escrever O Amor Está no Ar, voltou a ter parcerias, por assim dizer, né? Tanto em autoria titular quanto escrevendo em novelas em que outros autores eram titulares. Isso não o desmerece de maneira nenhuma, porque só foi justamente aprimorando a sua carpintaria de dramaturgia, né? Até que surgiu outra oportunidade para que ele assumisse uma história como autor titular, que foi em 2008, na novela Ciranda de Pedra, baseada no livro de mesmo nome de Lígia Fagundes Telles. Estou falando aqui do gênero telenovela, né? Mas ao longo da década de 2000, ele escreveu como autor titular 2 minisséries, das quais já falaremos, né? Em Ciranda de Pedra, que já havia sido adaptado pela TV Globo em 1981, com texto de Teixeira Filho, o Alcides deslocou a ação da década de 40 para um ano bastante emblemático da vida de todos nós aqui no Brasil, né, no século XX, que é 1958. E, nesse ano, ambientou a história de uma jovem chamada Virgínia, que é a Tammy Calafiore, que interpretou, né, filha do romance surgido entre um neurologista, Dr. Daniel, que é o Marcelo Antoni, e a sua paciente, a Laura, que era a Ana Paula Arósio, uma mulher com uma fragilidade psíquica, por assim dizer, né? Talvez ela fosse classificada como bipolar em dizeres de hoje, né? Que sofria muito nas mãos de um marido opressor, um marido tirano, e um casamento fracassado, né? O Dr. Natércio, que era o personagem do Daniel Dantas, com quem ela tinha 2 filhas, a Bruna, que era a Ana Sofia Folk, e a Otávia, que era a Ariela Massotti, né? Depois de Ciranda de Pedra, outra novela de Alcides Nogueira como autor titular, dividida aqui essa autoria com Geraldo Carneiro, foi uma novela que celebrou os 60 anos das novelas brasileiras, O Astro, baseada no original de Janete Claire, que foi levado ao ar pela TV Globo em 77 para 78. E em 2011, essa versão do Alcides e do Geraldo inaugurou a faixa das novelas das 11 da TV Globo, né? Foi um trabalho muito legal, vamos dizer assim, né? De muita qualidade, que teve como colaboradores aí do Alcides e do Geraldo, Tarcísio Lara Puiati e o Vitor de Oliveira, um abraço para o meu amigo Vitor, e atualizou com bastante respeito ao espírito da obra da Janete, sem deixar de mexer naquilo que se via como necessário, essa história que é centrada no Herculano Quintanilha, um homem que sai do interior, né, depois de ser envolvido num golpe que foi dado na paróquia, literalmente, né, vivido pelo Rodrigo Lombardi, passa um tempo na cadeia, inclusive por causa disso, e nesse tempo que ele passa na cadeia, ele conhece um homem que tem determinados poderes, né? É um ilusionista, ou um bruxo, um feiticeiro, o que quer que seja, né? O Ferragus, que é o Francisco Coco, Herculano dos anos 70. Depois de aprender muitas coisas com Ferragus, Herculano, ao sair da cadeia, vai trabalhar como um mestre esotérico que dá consultas e se apresenta também em casas noturnas e tudo mais. Numa dessas apresentações ele conhece uma mulher muito rica, por quem se apaixona, Amanda, que é a Carolina Ferraz, e acaba ligado aos destinos de uma família milionária, os Rayalas, cujo patriarca Salomão, que era Daniel Filho, acaba morto misteriosamente, e essa pergunta perpassa a história inteira, né? Quem matou Salomão Rayala? Essa novela deu oportunidade para todo o elenco brilhar, especialmente o Tiago Fragoso e a Aline Moraes, que faziam um par, né? O Márcio e a Lili. E além desses citados todos, a Regina Duarte, que foi a mulher do Salomão, Clo Rayala, revelada como sua assassina no final. Um final diferente da versão original, inclusive, né? A Clo não matou o Salomão na novela da Janete Claire. E foi muito legal que tenha sido a Clo, a maneira como tudo foi explicado, mostrado, enfim. Depois de O Astro, Alcides Nogueira escreveu outra novela das 7, agora, em 2015, com a parceria de Mário Teixeira, I Love Paraisópolis, que também teve como colaboradores o Tarcísio Lara Puiati, o Vitor de Oliveira e, além deles, o Paulo Lins e a Jaque Velego, né?
I Love Paraisópolis se passava nessa grandíssima e importante comunidade aqui de São Paulo, né, que é na região do Morumbi, e que tem milhares de habitantes, tem as suas mazelas, tem os seus problemas, deveria ser olhada com mais carinho pelo poder público, né? E através dessa comunidade que vive em Paraisópolis, emergiam os conflitos dessa história, cuja protagonista, cuja mocinha, era uma moça chamada Marisete, interpretada pela Bruna Marquezine, que tinha um romance com um jovem com um futuro promissor como executivo pela frente, o Benjamin, que era o personagem do Maurício Destre, filho da vilã da história, mas uma vilã humana, uma vilã que não era uma vilã má como um pica-pau, né? A Soraya, a Letícia Spiller, né? Na verdade, até certo ponto, ela tinha até sido usada, tinha sido alvo da cobiça e das trapaças de um outro muito malvado, o cunhado com quem ela veio a casar-se ao ficar viúva, o Gabo, que era o personagem do Henri Castelli. E nessa novela houve muitos destaques, especialmente em personagens de humor, né? Nós podemos citar aí Tata Werneck, Alexandre Borges, Eduardo Dussek, Tona Dweck, José Dumont, enfim, muita gente mesmo, né? É uma novela interessante na faixa das 7, que fez sucesso e credenciou os autores a trabalharem juntos outra vez. Não era a primeira vez que eles trabalhavam juntos, inclusive, né? Em Ciranda de Pedra, o Mário já havia escrito a novela com o Alcides, embora sem dividir com ele a autoria titular, né? E depois o Mário começou a escrever as suas próprias novelas de autoria titular única, né? Como Mar do Sertão, que é a mais recente, né? Também Liberdade, Liberdade, enfim. Depois de I Love Paraisópolis, Alcides Nogueira escreveu aquela que até aqui é a sua última novela, Tempo de Amar, que foi levada ao ar entre 2017 e 2018, né? Tempo de Amar teve direção de núcleo de Jaime Monjardim e foi escrita a partir de um argumento de Rubem Fonseca, né? Trabalhou com Alcides nessa novela Bia Correia do Lago. E é uma história muito bonita, passada na década de 40, salvo engano meu, né? Fica entre Portugal e o Brasil, da quinta do senhor José Antônio, um homem muito rico, né? Que era o papel do Tony Ramos, cuja filha, Maria Vitória, que era a Vitória Estrada, sendo lançada na televisão nessa novela, né? Ela acabava engravidando de um camponês, de um menino pobre, o Inácio, que era o Bruno Cabrerizo, e com isso despertava a ira do noivo que ela rejeitou, o Fernão Muniz, que era o Jaime Matarazzo, tá? Inácio vem para o Brasil, deixa Portugal e vem para o Brasil em busca de um trabalho que já estava acertado para ele, enfim, e acabam separados esses dois, a Maria Vitória e o Inácio, por conta da oposição de várias pessoas a esse romance e a tudo que ele pode representar, inclusive para a herança do senhor José Antônio, né? E também porque ele sofre um acidente depois de ser assaltado e ele fica cego e sob cuidado de uma moça que se apaixona por ele de uma forma obsessiva, Lucinda, que é a personagem da Andréa Horta, filha de um médico, o Dr. Reinaldo, que é o Cássio Gabos Mendes. Maria Vitória tem o seu filho dado em adoção num convento. E aí cria-se uma batalha pela felicidade, né? Para que eles se reencontrem, para que encontrem o filho que tiveram. Maria Vitória também acaba conhecendo um outro rapaz que desperta nela emoções mais fortes, por assim dizer, que é o personagem do Bruno Ferrari, né? Enfim, uma novela muito bonita e muito bem produzida, Tempo de Amar. Espero que ela seja reprisada em breve, né? E nesse meio tempo, desde Tempo de Amar para cá, o nome de Alcides Nogueira surgiu diretamente envolvido em pelo menos 2 projetos. Um que se passaria no começo do século XX, na época do movimento sufragista, e depois num remake que a TV Globo teria encomendado a ele, né, salvo engano da minha parte, de uma novela de Ivani Ribeiro chamada Amor com Amor se Paga. Em ambos os projetos, ele se pôs a trabalhar realmente, né? Foram feitas sinopses, foram escritos capítulos, né? Ainda era o tempo da gestão de Silvio de Abreu, à frente do Departamento de Teledramaturgia da TV Globo, e havia a política de se escrever vários capítulos para, quem sabe, até identificar problemas sem que eles já estivessem no ar e, vamos dizer, tem que remendar o projeto já estreado, né? Mas nem a novela das sufragistas e nem Amor com Amor se Paga, refeita por Alcides,
foram produzidas, pelo menos até aqui. E nesse meio tempo, infelizmente, Alcides, como Maria Adelaide Amaral, como Aguinaldo Silva e outros profissionais, deixaram de fazer parte do cast fixo, por assim dizer, de autores roteiristas da TV Globo. O que, de um lado, é uma pena, né? Depois de tantos anos lá e ter colaborado para o nosso imaginário, as nossas emoções, né, de riso e de choro por tantos anos. Por outro lado, abrem-se possibilidades para que esses profissionais trabalhem com outras emissoras, com streamings, dediquem-se a outras coisas, a fazer teatro, a escrever livros, enfim, né? Ao lado ruim e ao lado bom, depende-se de como se veja, né? E, por falar em teatro, Alcides Nogueira, claro, nunca deixou de escrever teatro, embora tenha escrito bastante, né, em diversas novelas. E outras peças que Alcides Nogueira escreveu foram Ópera Joyce, Pólvora e Poesia, A Javanesa, né? Gertrude Stein, Alice Betoclas e Pablo Picasso, O Retrato de Gertrude Stein quando homem, né? E muitas outras. Ópera Joyce é uma peça que eu gostaria muito de ver montada, eu disse isso a ele próprio, inclusive, né? Muito interessante essa história. E eu falei das duas minisséries, né? Na década de 2000, Alcides Nogueira escreveu duas minisséries primorosas com Maria Adelaide Amaral, para dizer o mínimo, né? Em 2004, foi feita Um Só Coração, que celebrou, com muito talento de todos os envolvidos, os 450 anos da cidade de São Paulo, com uma história centrada entre a Semana de Arte Moderna e o Quarto Centenário, mas por um viés cultural, né? Então, ao mesmo tempo que havia uma história de amor, vários romances, tragédias familiares, enfim, havia um fundo histórico e a trajetória dos artistas que compunham o movimento modernista. Mário de Andrade, que era interpretado pelo Pascoal da Conceição, Oswaldo de Andrade, que era José Rubens Chachá, Tarsila do Amaral, que era Eliane Giardini, Anita Moffat, que era Betty Goffman, enfim, uma minissérie maravilhosa, e nesse elenco também brilharam Aricle Pérez, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Edson Celulari como Titilo Matarazzo e Ana Paula Arósio, e Yolanda Penteado, né? Paulo Prado, Tato Gabos Mendes, Tuna Dweck, a mulher dele, né? Marinette, né? Enfim, uma minissérie maravilhosa que vale a pena você assistir caso não tenha visto. É muito boa mesmo essa minissérie. E em 2006, JK, né? JK, Um Só Coração foi dirigida por Carlos Manga e Carlos Araújo. E JK teve direção geral e de núcleo de Denis Carvalho. Esse foi um projeto bastante ambicioso e muito bem feito também, que contou a trajetória de Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Considerado por muitos analistas, enfim, um dos melhores presidentes, ou o melhor mesmo que tivemos aqui no Brasil, governou o nosso país entre 1956 e 1961, construiu uma nova capital, que foi Brasília, desenvolveu a economia do Brasil a um ponto que foi considerado quase milagroso naquele momento, né? E a minissérie conta a trajetória dele de uma infância muito pobre, filho de uma professora viúva, que era a Dona Júlia, vivida pela Júlia Lemertz, né? E depois pela Aricle Pérez, até a juventude dele, quando se formou com muita dificuldade médico, né? Essa juventude foi vivida pelo Wagner Moura, depois ele teve uma participação numa guerra, né, numa revolta aqui entre paulistas e mineiros, serviu como oficial médico, né, em campanha, tornou-se prefeito de Belo Horizonte e depois de governador e presidente em diante até o fim da sua vida, que ocorreu em 1976, ele passa a ser interpretado pelo José Wilker, né, e essa fase mostrou toda a grande mitificação que se fez a partir de Juscelino Kubitschek por conta do que ele representa para a história do Brasil, né? Dona Sara, sua esposa, em jovem foi interpretada pela Débora Falabella e depois pela Marília Pera. E o elenco dessa minissérie é muito bom, composto, entre muitos outros, por Eva Vilma, Luiz Cardoso, Denise Del Vecchio, Manuela do Monte, Juliana Mesquita, Matheus Solano, Otávio Augusto, Alessandra Negrini, Antônio Calone, Natália Timber, enfim. Assista também JK, se você não tiver tido essa oportunidade ainda. Ela não está no Globoplay, mas eu espero que entre logo. Um Só Coração já está. Alcides Nogueira é um dos nossos autores
mais talentosos e deu muitas provas disso, como vocês viram aqui nesse nosso programa, que acaba sendo bastante breve, né? Se a gente fosse aprofundar em cada um dos trabalhos, fica muito longo, mas já dá uma ideia da importância nesses 40 anos aí de atividade em televisão e em teatro também, claro, por que não? De como o talento de Alcides Nogueira é comprovadamente uma influência da evolução da teledramaturgia em todos esses trabalhos da década de 80 para cá. Sem dúvida, sem a participação do Alcides Nogueira, o TID, para aqueles que sejam mais seus íntimos, né? Esses projetos perderiam muito do brilho que tiveram e têm, porque ele, com toda a sua bagagem cultural, com a sua gentileza, com a sua visão de mundo, enfim, sem dúvida, compôs os personagens dessas obras de maneira a abrilhantar o resultado que foi oferecido a nós, público. E que sorte a nossa! Eu espero que o Alcides Nogueira, caso veja aqui o nosso programa, goste muito dele. Você que admira a sua obra também, e vale a pena semana que vem estar de volta com mais uma homenagem a alguém muito importante como ele, que está vivo para recebê-la. Um abraço e até lá!